Olá, meus queridos! Hoje eu trouxe vocês para ação. Eu quero falar para vocês sobre a lei do mentalismo do livro O Kybalion, que é um livro que eu estudo, que eu gosto muito. E esse conhecimento trouxe muitas transformações na minha vida. E por que eu tô fazendo esse vídeo aqui com vocês do meu banheiro? Eu estou dentro da minha banheira, eu estou pintando meu banheiro, então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês por isso. Para explicar para vocês de uma maneira assim, dando um exemplo prático da minha vida prática, que é assim que eu gosto, sabe? Eu gosto de fazer, dar exemplos do que eu faço, de como eu uso essas leis, de como eu observo, uso não, né? Eu não uso. Eu observo essas leis operando na minha vida, no meu cotidiano. E como esse conhecimento me trouxe uma expansão de consciência muito grande e como esse conhecimento trouxe muitas mudanças na minha vida, muita transformação, né? Então, o que acontece? Por que eu trouxe vocês pro meu banheiro? Olha só, eu tô dentro da banheira, gente. Tô dentro da minha banheira. Dá pra vocês verem? Olha só. Tô dentro da minha banheira. Tô pintando, ó. Tô fazendo uma renovação total do meu banheiro, tá? Depois eu vou colocar foto pra vocês do antes, como ele era antes. E depois eu vou mostrar pra vocês o depois. Então agora eu tô pintando minha janela, o quadro da minha janela, tá? Por quê? Então, o que a minha reforma tem a ver com a lei do mentalismo, Ju? Explica pra mim. Tudo a ver, gente. Tudo a ver. Esse banheiro, quando eu comprei essa casa, a primeira coisa assim que eu adorei na casa foi o banheiro, né? Essa janela é enorme. A minha banheira é uma banheira enorme também, ela é super grande. Eu posso ver lá fora, não tem vizinho, nenhum vizinho, é a floresta lá fora, tá? É o meu jardim, a gente faz fogo. E aí eu já tinha assim na minha mente como eu ia fazer com o meu banheiro, né? Só que eu não sabia, assim, eu não gostava da cor, né, que tava aqui. Eu não gostava eles tinham os móveis no banheiro, era tudo de melamina marrom, escuro. Essa parede aqui, ó, ela era marrom escura. Só que aí quando eu mudei, eu não tinha dinheiro para comprar tinta. E uma amiga minha me emprestou, me deu um resto de tinta que ela tinha para me cobrir, né, a cor marrom, que era muito escura. E enquanto eu ia adquirir, a minha situação financeira melhorasse para eu poder renovar o meu banheiro do jeito que eu queria. Só que toda vez que eu vinha no banheiro, toda vez que eu sentava no meu vaso, eu olhava pro móvel que é em frente ao meu vaso. Meu vaso tá aqui, o móvel tava ali. E o espelho e tudo. E eu ficava assim, nossa, eu não gosto dessa cor. Eu não gosto dessa cor. Eu não gosto desse móvel. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E aí, eu notei que quanto mais eu fazia isso, toda vez que eu vinha no meu banheiro, eu me sentia assim, sabe, incomodada e tal. Gente, até me causava prisão de ventre, porque acho que eu criei uma resistência por causa da cor dos móveis, porque eu não gostava dos móveis, né? E foi aí que eu comecei a notar que eu estava sendo muito ingrata, né? Falei, poxa, eu criei minha casa, eu co-criei minha casa, eu batalhei tudo, fiz tudo que tinha que fazer e agora eu tô nessa ingratidão por causa dos móveis no banheiro, que eu não tô gostando. Fala sério, eu posso trocar, né? Eu posso trocar de cor, eu posso pintar, eu posso mudar o móvel, sei lá. Só que aí sempre acontecia alguma coisa que eu não fazia, né? Não fazia, e aí eu comecei, em vez de reclamar, eu comecei a imaginar o que eu queria no meu banheiro, como eu queria meu banheiro, porque eu reclamava, mas eu não sabia o que eu queria, de que maneira que eu queria, de que cor que eu queria meu banheiro, sabe? Eu não tinha determinado na minha mente, eu não tinha construído uma imagem mental do banheiro que eu queria. E foi assim que quando eu comecei a ler o Kybalion, um dia eu estava aqui na minha banheira tomando um banho
E eu comecei a olhar para a parede e falei, gente, eu tô sempre assim, eu quero mudar o meu banheiro, quero transformar ele, mas eu ainda eu nem escolhi a cor que eu quero, eu não escolhi o móvel que eu quero colocar, eu não escolhi o que eu quero fazer com esse banheiro, como eu vou pintar minha janela, eu não escolhi nada. Como é que vai se manifestar as coisas na minha vida, né? Então, eu comecei a olhar, por exemplo, a minha cerâmica, porque a cerâmica em volta da banheira já estava aqui, tá? Dá pra vocês verem, gente? Não sei se dá pra vocês... dá pra vocês verem, né? Tá vendo essa cerâmica aqui, ó? Então, assim, eu comecei a olhar para essa cerâmica e eu falei, ai, eu vou usar essa cor da cerâmica como inspiração. E eu comecei a olhar para a cerâmica e eu vou continuar pintando e falando com vocês, tá, gente? Senão a tinta vai secar e aí eu não vou conseguir fazer de novo. Aí eu comecei a olhar para a cerâmica e buscando inspiração na cor da cerâmica. E aí eu comecei a olhar, por exemplo, fui nas lojas e peguei aqueles papelzinhos, sabe, de amostras de cores que as decoradoras usam. E eu falei, gente, eu consigo pintar meu banheiro da cor que eu quero, eu vou colocar essa cor aqui na parede, vou colocar essa outra cor na janela, no quadro da janela. E os móveis, né, os móveis que eu não gosto, eu vou pintar, né, vou pintar. E aí fui no YouTube, verifiquei, e eu construí a imagem do banheiro, mas eu não sabia quando eu ia fazer, nem como eu ia fazer, e nem como, se eu ia ter dinheiro, se eu não ia. Eu só sei que eu comecei a construir o meu banheiro na minha mente, sabe? A renovação do meu banheiro. Aí aconteceu o seguinte, eu comecei a verificar e tal, eu não tinha tempo pra fazer e tal. Eu falei, ai meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso tudo? Eu trabalho a semana inteira, eu não tenho como né, parar de trabalhar pra renovar meu banheiro, né? Então assim, aí quando veio essa questão, eu falei, não, eu vou cocriar o meu banheiro do jeito que eu quero, vou cocriar a cor que eu quero e depois o tempo eu arrumo, né, um jeito de ter tempo para renovar minha casa do jeito que eu quero, colocar ela bonitinha. E uma vez que eu determinei, tá, gente, fica presente, tá? Eu vou explicar para vocês o que isso tem a ver com o Kybalion, com a lei do mentalismo, que é a primeira lei, né? No livro Kybalion, a primeira lei é o mentalismo. O que isso tem a ver com o Kybalion? O que isso tem a ver com o Kybalion? Eu trouxe vocês para mais perto. Então, assim, o que isso tudo tem a ver com a lei do mentalismo? Que uma vez que eu determinei, né, o que eu queria, como eu queria fazer meu banheiro, como eu queria a cor, que cor que eu queria colocar, aí eu comecei, né, eu vou colocar a parede dessa cor, eu vou colocar os quadros da janela dessa cor, eu vou pintar o móvel que vai em cima do vaso ali, que é tipo uma farmáciazinha, que é marrom, eu vou pintar da cor dos quadros da janela. Eu peguei uma cerâmica que eu tinha, uma amostra, eu levei na loja, escolhi as cores, né? E em volta da minha banheira era de melamina também, marrom. Que vocês vão poder ver, talvez se eu conseguir eu coloco foto para vocês verem o antes do meu banheiro, tá? Como ele era antes. E era tudo em volta assim, tudo melamina marrom. E eu, gente, era muito pesado, sabe? Assim, era uma cor muito escura. E eu gosto de clareza, eu gosto sabe, de sentir assim o ar. E aí eu comecei a determinar, em volta da banheira eu vou fazer assim essa assada, eu vou pintar a banheira, tal, vou fazer tal coisa. Eu comecei a escrever, sabe? Como eu ia colocar as paredes, como eu ia pintar os móveis, como eu ia pintar os quadros da janela. Aí o que aconteceu? O meu móvel lavabo, que é onde a pia, sabe? É tipo uma cômoda onde a pia fica instalada em cima. Ele é logo aqui, ó. Tá vendo? É ali que ele vai instalado. Então é o seguinte.
eu comecei a olhar pro móvel e falei, gente, mas não vai funcionar, porque eu não vou conseguir tirar ele do lugar e tal e tal. Aí eu tinha uma cômoda aqui, eu adoro móveis dos anos 60, né? Eu gosto muito de antiguidade, dessas coisas assim. Aí eu tinha um móvel uma cômoda no meu quarto que eu falei, tá aí, eu vou usar essa cômoda como móvel para minha pia. E eu vou colocar um balcão, né, de mármore, né, eu quero com mármore, com uma pia já encastrada, embutida dentro do móvel, dentro do balcão. E é isso que eu vou fazer. Só que, gente, um balcão com pia de porcelana, tá, que eu queria. Eu falei, vou fazer isso, vou colocar assim, assim, assado. E eu não me preocupei, assim, se eu ia conseguir comprar, se eu ia ter dinheiro, não. Fui fazendo na minha mente, eu criei uma imagem mental do banheiro do jeito que eu queria. E o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar as cores, né? Escolhi, determinei que era aquela cor ali, fui na loja, comprei a tinta, eu olhei o preço, dá pra me comprar, comprei a tinta. Já pra você se livrar da autossabotagem, já corta a autossabotagem não. Fui lá, comprei a tinta pros quadros da janela, comprei a tinta pros móveis. Eu nem sabia se eu ia guardar ou não os móveis, se eu ia conservar e tal. Cheguei aqui em casa com as tintas, olhei tudo bonitinho como eu ia fazer. E aí o que aconteceu? No outro dia de manhã, né, eu tirei fotos do meu móvel, da pia que eu tinha, do antigo, e coloquei no Facebook. Falei assim, vou colocar um anúncio como eu vou vender, vamos ver, né? Mas não esperava, assim. Gente, 20 minutos depois, vendido. O móvel foi vendido. Logo, assim, no mesmo dia, apareceu o balcão de mármore pra mim, no Facebook também. Eu comecei a pesquisar, olhei o balcão com a pia, do tamanho que eu queria, na medida que eu queria. Foi, assim, uma situação que nem eu mesma, eu fiquei assim, eu não entendi. Falei, meu Deus, mas o que tá acontecendo? Como assim? Assim, rápido? Vendi um, já o outro já veio para substituir? Aí eu sentei aqui e falei, olha só as 7 leis operando. Uma vez que eu me propus, que eu me coloquei em ação para fazer, que eu tinha minha imagem mental, eu construí minha imagem mental. Já estava pronta, a cor, tudo bonitinho, o móvel que eu queria, do jeito que eu queria, onde eu queria. E eu me coloquei em ação. Comprei a tinta, comecei a preparar as paredes, tirei o espelho, tapar buraco com massa corrida. Comecei a pesquisar na internet, móveis, balcão, essas coisas. E que eu coloquei meu móvel para vender. E aí apareceu o comprador pro meu móvel. Logo depois que eles vieram buscar, o outro móvel apareceu. No mesmo dia. Aí, a lei da vibração, tudo move, tudo se mexe, nada fica parado. Gente, foi assim uma sensação. Vocês não, assim, não conseguem imaginar. Eu me sentia como se eu tivesse assim, cara, em outra dimensão. Eu falei, gente, olha a lei do mentalismo, olha a lei da vibração, olha a lei da correspondência, olha a lei das polaridades entrando, olha tudo isso entrando, a lei de causa e efeito, olha a lei de causa e efeito. Gente, assim, eu fui vendo todas as 7 leis operando. Cada uma delas em uma etapa diferente do meu banheiro. Isso no meu banheiro, tá? Mas se vocês olharem, por exemplo, se eu mostro para vocês minha casa, eu comecei a ver a lei da correspondência porque eu sinto que em mim a transformação que está ocorrendo é tão grande, com todos os exercícios que eu faço, com tudo, que eu comecei a ver todas essas 7 leis operando na minha vida, assim, de forma harmônica, sabe? Harmônica, sem aquele desespero. Vem a lei do caos, né? Aquela bagunça toda que eu me coloquei móveis pra cima, tirei tudo. Gente, meu banheiro tá uma bagunça. Tirei os móveis todos, arranquei o móvel da pia para me vender, vendi logo, né? Pra cortar a autossabotagem, a procrastinação, porque senão ele ia ficar aí mais um tempo. Ou seja, eu não tinha escolha de fazer a transformação. Eu já tinha começado, então eu tinha que continuar, né?
E aí eu comecei e tô aqui pintando o meu banheiro. Outra coisa, no início do vídeo eu falei pra vocês, né? Faltava tempo, eu trabalho 5 dias por semana, eu tenho minha casa, meu filho, né? Tudo. E eu estudo, né? Eu tenho meus estudos, eu tenho meus treinamentos que eu faço durante online, claro. E eu tenho meus seminários também. Então, assim, eu faço tudo isso, né? Tudo isso trabalhando, estudando, etc, etc. Só que quando eu comecei a me movimentar para renovar minha casa, para colocar a casa do jeito que eu queria, que eu sempre quis, né? Mas que eu nunca me movi muito, porque eu tinha outras prioridades, né? Aconteceu que tudo parou. Tudo parou. No mesmo mês que eu tomei essas decisões, como eu falei pra vocês, no mesmo mês que eu fiz essas escolhas de cores, de tudo, quando eu comecei a definir minha imagem mental da minha casa, do jeito que eu queria, das cores que eu queria, porque não só o banheiro, tá, gente? Foi a casa inteira que eu tô renovando. Aconteceu que tudo parou. Com a história do vírus, eu não pude continuar trabalhando porque meus clientes são grupos de riscos. Então, grupo de risco, perdão. Então eu tive que ficar em casa. Parou. Aí eu olhei assim e falei, olha a oportunidade de fazer aquilo que eu tô querendo fazer há 4 anos, quase 4 anos, né? 3 anos e pouco. Vou renovar minha casa, tá aí. Vou pintar ela do jeito que eu sempre quis, vou colocar as cores que eu queria, vou tirar os acabamentos que eu não gosto, né? Porque a minha casa, eu adoro minha casa, só que tinha muita coisa que eu não gostava, que os antigos, né? As pessoas que construíram a casa colocou, não é meu gosto, não é o mesmo gosto, cada um tem seu gosto, né? Gente, aí olha só, tempo, o dinheiro apareceu. Eu cocriei o meu dinheiro, eu coloquei um vídeo pra vocês aí falando, eu cocriei $2.000, eu precisava de $2.000 e foi os $2.000 que eu cocriei com a minha transmutação sexual, tá? Porque isso também tá no Caibalho. Eu cocriei o tempo, o dinheiro e tudo foi chegando. Ou seja, o Caibalho, eles dizem, né, que o universo é mental, tudo é mente, o todo é mente, né? O universo é mental. Gente, observe na vida de vocês. Quando vocês começam a pensar em alguma coisa e vocês começam a construir uma imagem na mente de vocês, de como você quer, de como você quer ser, de como você quer estar na vida, de qualquer coisa. E observe para vocês verem as sincronicidades vão acontecendo. É só a gente formar a nossa imagem mental. Eu não conseguia renovar minha casa nem meu banheiro porque eu não tinha uma imagem concreta. Eu ficava assim, mudando toda hora, sabe? Eu queria uma cor, aí depois queria outra cor. Ah, não, essa não. Ah, não, essa não. Ah, não. Ah, não fica legal. Ah, eu quero essa. Ah, não. Aí eu ficava assim, mudando o tempo todo, né? E a minha casa? Eu quero pintar minha casa. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tenho isso. Ah, mas eu não tenho aquilo. Quando eu parei de falar isso, quando eu só comecei a imaginar, visualizar meu banheiro, minha casa do jeito que eu queria, com a cor que eu queria, sem me preocupar com como e nem quando e nem que dinheiro eu vou ter ou quanto. Eu só me preocupei com o que eu queria, eu defini aquilo que eu queria, do jeito que eu queria, da cor que eu queria. Formei minha imagem e soltei no universo. Eu não lembro quanto tempo levou, sabe? Entre a minha formação da minha imagem, o meu pensamento, minha visualização e a concretização, a manifestação do meu projeto. Eu não sei. Eu só sei que foi acontecendo. E agora, como está tudo parado, como ninguém trabalha, não vai na casa das pessoas, eu mesma estou fazendo. Eu estou pintando. Eu adoro fazer isso. Eu não sabia fazer massa corrida, fui na internet, aprendi como fazer, fiz, né? Eu não sabia, tinha algumas coisas que eu não sabia, mas a maioria eu sei, porque eu já renovei casas aqui, já renovei a minha casa com meu ex-marido, eu renovei todinha, né? Então a experiência eu fui adquirindo. E nesse vídeo eu quis mostrar para vocês várias coisas
que qualquer pessoa pode fazer. Eu quis mostrar, eu fiz questão de gravar esse vídeo, primeiro porque deu vontade, eu tava aqui refletindo, né? A ideia me veio agora, eu tava assim, refletindo, pensando, e aí eu falei, gente, mas olha só, as 7 leis operando aqui, agora, na minha frente. Eu tô fazendo do jeito que eu pensei, a lei da correspondência, a lei do mentalismo, né? Tudo isso. E aí o que acontece? O que acontece também, que eu quero ensinar, quero mostrar para vocês nesse exercício que eu tô fazendo agora, nesse projeto de quarentena, de transformação, é que nós podemos criar a vida do jeito que nós queremos, que nós escolhemos. E não existe nada impossível, não existe maneira certa de você fazer as coisas, não existe, você não precisa ter diplomas, você não precisa ser um Einstein para você criar uma vida dos seus sonhos. Basta você desenvolver, né, a crença de que você pode. Se alguém me dissesse que eu ia conseguir fazer tudo que eu faço hoje na minha vida, sem eu nunca ter ido à escola, gente, na época eu não acreditaria. Mas hoje eu realizo que eu realizei tudo. Eu sou inteiramente autodidata e autorrealizadora da minha vida. Hoje em dia eu faço treinamentos, eu tenho cursos, eu tenho certificados que eu fui buscar, que eu busquei, que eu quis fazer, mas eu me construí aos pouquinhos. E assim, a sua vida... Eu acredito muito que a nossa vida, ela é a mesma coisa de você estar fazendo. É isso aqui que eu estou fazendo. Você vai fazendo um pouquinho, né? Você vai ajustando o seu pincel, você vai ajustando a força que você coloca, os esforços que você coloca. Por exemplo, se eu for pintar isso aqui de qualquer jeito, se eu for colocar muita força... não vai dar, vai fazer bolinha, a tinta vai explodir toda, eu vou ter que recomeçar. Mas se eu respeitar o ritmo do pincel, né, com por exemplo, a qualidade da tinta, né, se eu escolher a tinta certa para a coisa certa, né, que é o quadro da janela, eu não posso pintar com a mesma tinta que a parede. Então, gente, por isso que eu trouxe vocês hoje para minha reforma, para o meu banheiro. Para vocês verem que quando a gente quer alguma coisa e que a gente realmente quer, que vem do fundo do seu coração, que você começa a se mover, né? Que você começa a imaginar, você começa a se mover em direção daquilo, você escolhe, você começa a fazer escolhas, você vai ajustando segundo a sua capacidade, você vai fazendo, a vida, ela vai colocando as ferramentas na sua frente para você chegar lá onde você quer. Uma vez que na sua mente você criou a imagem, uma vez que foi criada aqui, ela se manifesta, a sua criação, no mundo físico e de maneiras inesperadas. Talvez assim, vai vir pessoas, vai te ensinar alguma coisa, vai vir alguém te dar uma ferramenta. A vida, ela vai colocando na sua frente as ferramentas para você chegar lá. Tenha confiança. A sua parte é você usar a sua mente. A sua parte é você criar na sua mente a sua imagem, é você fazer escolhas. Tá? E se você não sabe como fazer escolhas, pergunta para o universo. Pergunta assim, universo, como eu gostaria de que fosse isso? Como eu posso mudar isso? Foi a pergunta que eu fiz. Eu estava num espaço de reclamação, de insatisfação. Eu falei, universo, como eu posso mudar meu banheiro? Gente, foi assim, foi incrível. Eu acredito muito que assim, a sua vida você pode moldar ela do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. O que faz a sua vida ser o que ela é a sua consciência. É na consciência que se cria o que você quer ver fora. Primeiro, você tem que criar dentro. É a lei da correspondência. Uma vez que você tem uma imagem interior daquilo que você quer, ela vai se manifestar no mundo físico. Ela vai se manifestar. De um jeito ou de outro, ela vai se manifestar. Pode ter certeza que ela vai se manifestar. Então, gente,
ficou longo talvez o vídeo. E assim, eu não sei se vou publicar esse vídeo, sabe? Porque foi assim, uma inspiração mesmo que veio. E eu gosto de gravar vídeos quando eu tô inspirada, espontânea assim. Então me deu vontade de falar pra vocês sobre isso. Me deu vontade de falar sobre esse livro que eu gosto muito de estudar, sobre esse conhecimento que é muito importante. A gente ter consciência que nós criamos a nossa realidade. E eu quis mostrar pra vocês. E eu trago aqui pra vocês o que eu uso, o que eu faço no meu dia a dia. É muito simples, gente. Eu não preciso ficar fazendo 10 mil afirmações, 10 mil visualizações. Não, eu uso a minha vida para criar o que eu quero. Eu uso a minha rotina, eu uso o que eu faço no dia a dia. Né? Eu tô lavando louça, eu vou e visualizo, eu tô fazendo... Sabe, eu não fico lá fazendo tal coisa, 108 vezes fazendo isso, 108 vezes fazendo... Eu não fico fazendo isso, não é meu estilo, não é minha personalidade. Então, assim, eu aprendi a me conhecer e me conhecendo eu aprendi a maneira que eu tenho de criar. Cada pessoa cria de um jeito. Então, descubra a sua maneira de criar. E observe essas leis. E veja se você está seguindo essas leis ou se você não está seguindo. E corrija. Haja na causa e observe os efeitos na sua vida. Um beijo. Então deixa eu ir continuar aqui antes que a minha tinta seque, tá bom?